Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Construção em Alta. Sou Giovanna Fachinelli, designer de interiores, e ao meu lado William Pilati, empreendedor multissetorial. É um prazer imenso estar com vocês diretamente de um dos eventos mais aguardados do setor, o Salão de Gramado, referência em móveis, design e inovação no Brasil. Estamos em Gramado cercados por grandes marcas, profissionais renomados e muitas novidades do mercado. Você que está nos ouvindo ou assistindo, já aproveita para seguir os nossos perfis e acompanhar toda a cobertura direta do evento. @podcast Construção em Alta, @William Pilate, @Giovanna Fachinelli e também perfil oficial do evento, @Salão de Gramado Oficial. Um agradecimento super especial aos nossos apoiadores que fazem esse projeto acontecer com tanta qualidade. Meridiano Móveis, Espaço Decor, Madelustre e Serra Gaúcha Estofados. Nosso convidado de hoje, Demetrio Oliveira, da Essere Mobiliário. Seja bem-vindo. Para a gente começar, Demetrio, conta um pouquinho para a gente quem que é o Demetrio e quem que é a Essere. Tá bom. Então, bom dia Bom a dia. vocês, Giovana. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, o Demetrio, na verdade, é um profissional na área de design. Eu fiz sofá minha vida inteira, né? Desde moleque eu comecei, né, com reforma de estofados. Depois fui trabalhar numa indústria de estofados, fiz isso a minha vida inteira. Daqui a 2 anos eu faço 40 anos de profissão, né? Então, nesse período todo deu para a gente ver toda a evolução do setor, né, de estofados que aconteceu. Foi uma verdadeira revolução, né? Porque o design abre portas para muitas inovações, né? E a empresa a Essere, né, que é a empresa da qual eu sou diretor comercial e também diretor artístico, é uma empresa que também está fazendo 30 anos, né? E então se percebe que nesse período todo houve também uma transformação na indústria, né, de estofados especificamente. Muitos, né, julgam, né, o setor de estofado algo um tipo de mobiliário mais simples, né? Talvez porque seja mais artesanal e tu consegue criar uma indústria, montar um negócio muito fácil. Os investimentos não são tão altos e se você tem talento, né, se você tem experiência como artesão, você consegue facilmente montar um negócio fabricando ou reformando estofados, né? Foi mais ou menos como a gente começou. E, na verdade, o começo foi... Eu tinha uma outra indústria, né? E saí dessa indústria e comecei uma carreira na área de desenvolvimento de produtos, prestando consultoria para outras empresas, né? E, em paralelo com a atividade na ES, sempre à frente da área comercial e também da área de desenvolvimento de produtos. Então, o Demetrio hoje ele é um consultor de empresas. Eu sou formado em tecnologia de produção moveleira. Ano que vem me formo em design, né? Quando fiz 50 anos, senti essa necessidade de gostaria de ter feito design, mas por uma questão profissional fiz tecnologia e agora estou aliando, né, o meu desejo, né, como profissional de adentrar nessa área do design. E o design hoje é o grande diferencial da nossa indústria, né? Porque nesses anos todos, né, Giovana, eu consegui fazer uma leitura do nosso segmento e hoje eu consigo conceituar muito bem, né, que existem 3 tipos de indústria de estofados, né? A indústria tradicional, que é aquela que usa as ferramentas que todos usam, as ferramentas artesanais, os cortes, né, de matéria-prima, de madeira com as serras tradicionais, faz a alfaiataria do produto com tesoura, né, e tudo. E tem um tipo de indústria, que é um segundo nível, que hoje tem tecnologia, que são as tecnologias de comando numérico computadorizado, CNC, né? Que permitem, então, automatizar alguns processos dentro da indústria, né? E, então, tem a indústria tradicional, tem a indústria que já tem um nível tecnológico, e hoje existe um terceiro nível de indústria, que é a indústria que consegue usar a tecnologia como ferramenta de criação e solução de problemas, né, dentro do nosso setor.
Então, por exemplo, pensar com as ferramentas, né? Pensar com os maquinários que se tem, como se pode fazer, principalmente agora, que é uma evidência muito grande, né, do orgânico, né, no segmento de estofados, não só no segmento de estofados, porque na arquitetura também isso está vindo, né? Então, pensar com essas tecnologias cria um terceiro nível de indústria, né, que é o nível onde a Esser está, né? Inclusive, foi bem interessante porque nessa semana houveram jornalistas, profissionais com os selos do Wishlist, né? E a gente conseguiu ganhar dois no mesmo produto em momentos diferentes. Justamente um produto que demonstra um design mais elaborado, curvas mais insinuantes, né? Uma ergonomia, um projeto ergonômico muito interessante, que só é possível com o emprego da tecnologia e o conhecimento artesanal aliado a isso. Porque mesmo que muitas indústrias têm tecnologia para produzir estofados, mas ainda produzem estofado no modelo tradicional, que seria o primeiro nível, né? E pensar com essas máquinas, com essas possibilidades, também te dá a possibilidade de criar novas formas, né? E eu acho que isso ficou bem evidente nos nossos produtos aqui na feira. Nós tivemos uma aceitação muito boa, né? Visitação, vendas, a gente conseguiu acessar alguns players do mercado do varejo, né? Lojistas que trabalham com um público de alta gama, com especificador. A gente sabe que isso é difícil você bater na porta dessas lojas sendo um desconhecido, né? E a Feira de Gramado nos possibilitou mostrar isso, né? Então hoje grandes players do Brasil que estiveram aqui firmaram parceria conosco. Então isso foi muito bom, sabe, Giovana? E que produtos é esse? Que produtos vocês têm hoje? Então a Esri hoje ela é uma empresa focada em estofados, mobiliário estofado. Quando eu falo mobiliário estofado, tudo que tange tecido, espuma, madeira, esse é o nosso expertise, tá? Então, desde o produto que vai estar na residência, né, até o produto que está no corporativo, né? Que são móveis diferentes. O móvel o mesmo modelo de produto que está em uma residência não serve para o corporativo, porque o corporativo ele tem um fluxo, um movimento muito grande de pessoas. É um uso público severo, como diz a norma técnica, né? Que é possível testar os produtos, né? Segundo algumas normas ISO. E são 5 níveis, onde o quinto, o mais complexo, é no uso público severo, né? Então são distintos produtos, né? E a gente é muito forte nisso, né? Inclusive estamos vendendo aqui no nosso na feira, no nosso stand, um outro produto, que não é um produto só físico, que é o Private Label, né? Então, fazer uma cocriação com o mercado varejista, né? Onde eles trazem uma necessidade de tipologia de produto, estético, conforto, ergonômico, e nós usamos o nosso laboratório de desenvolvimento para criar esse produto com a marca do lojista, né? Legal. E isso tem dado muito certo, porque é uma questão muito importante. A gente sabe que a gente também vive um movimento do hibridismo, né? Do design, que é o redesenho de algumas peças, porque na verdade a grande maioria das inspirações vem do design italiano, né? Todo mundo vai beber nessa fonte. Obviamente não com o intuito de fazer cópias, mas assim, de ver o que está se fazendo lá fora. Isso é muito legal, porque aqui no Brasil hoje a gente vive um momento onde a gente consegue até estar à frente, né, de alguns cases que estão sendo colocados na Europa. Por exemplo, os tecidos tecnológicos, né, as malhas. Isso é uma coisa que você não vê lá fora e está ganhando corpo aqui, né, no Brasil. Então, dito isso, eu acho que a Esser, nesse momento, hoje ela está bem posicionada como uma empresa de auto-expertise no desenvolvimento de novos produtos, né? Que também tem a ver com a minha carreira profissional, né? Toda a minha formação teórica e empírica, porque ela veio antes, né? Eu com 13 anos deixei de estudar para ir trabalhar. E depois, aos 20 anos, eu cheguei, bati no teto onde eu podia estar e eu precisei voltar a estudar. E aí voltei a fazer a faculdade, fiz a tecnologia e agora, depois dos 50, como eu falei para vocês,
senti a necessidade de me manter atualizado, né? Então hoje a Esser é uma empresa que está muito bem posicionada em termos de tecnologia, com o auxílio das inteligências artificiais, tudo que é possível agregar ao desenvolvimento de produto, né? E eu diria que é uma empresa que tem sempre desafios, né? E a gente conseguiu sempre vencer todos eles, né? Quando foram colocados esses desafios para nós, né? E eu acho que é um pouco o perfil, né? Da indústria que vai resistir ao movimento da inteligência artificial. A gente vive um momento também difícil, que é a mão de obra, porque como é artesanal, é uma mão de obra que não está se renovando, né? Então, o uso de tecnologias vem ajudar a gente a suprir algumas necessidades. Então, eu acho que o desafio legal hoje é você conseguir entender esse movimento que o mundo está tendo, né? Em termos de sustentabilidade, porque a sustentabilidade também tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, né? Então, as pessoas não querem hoje trabalhar além do horário normal de trabalho, elas querem viver, e eu acho que a sustentabilidade tem a ver com isso, né? É um dos pilares, inclusive, né? Um projeto social. E nós estamos muito preocupados com isso, preocupados no bom sentido, né? De se adaptar, de nos adaptarmos a esse movimento, né? Então, Hoje a Esser, ela tem quanto tempo de vida como indústria? a história da Essa, ela se confunde um pouco com a história do Demetrio, tá? Porque como eu comecei muito cedo fazendo esse trabalho e eu tinha uma outra indústria, quando eu saí eu montei uma consultoria. E é bem interessante essa história porque o nome da minha empresa de consultoria chama-se MO Design, né? E eu viajava muito, Brasil todo. Fui painelista do Senai e tudo, né? Dando consultoria na área de desenvolvimento de produtos e processo de fabricação. Tem empresas hoje no Salão de Gramado que surgiram a partir do meu trabalho, né? E isso é bem interessante. Em determinado momento, quando nasceu a minha filha, eu disse, pá, eu não quero estar viajando tanto, né? O que eu fiz? Eu montei um laboratório de desenvolvimento de produto na minha casa. Com aquela coisa, fábrica de porão, assim. E aí, eu, ao invés de viajar, eu mandava os projetos prontos, né? Modelados, fichas técnicas, o produto físico também, né? E essa necessidade de ter esse laboratório gerou também a necessidade de ter sempre coisas para fazer, porque tinha lá uma tapeceira, uma costureira e tal. E a gente começou a terceirizar o laboratório, o meu design, né? Terceirizar mão de obra para outras empresas. E chegou um momento que se tomou um corpo, e aí quase que virou, quase não, virou fábrica de novo, né? Aí eu senti a necessidade de ficar com a minha marca do escritório de design e consultoria, né? E criar uma marca para a indústria, que aí foi onde surgiu a Esser, né? Então, a MO Design vem desde 1987, né? E a Esser surgiu como indústria em 2005, né? Então, é desde 2005. A gente está fazendo agora, então, 20 anos, né? Como indústria Esser, né? Mas a minha história vem antes disso, né? E hoje eu tenho a minha empresa de consultoria, que é a MO Design, e faço parte, né, da diretoria da Esser, né? Faço a direção comercial e artística deles. Hoje a gente traz designers para colaborar com a gente. Nós temos um laboratório literal de desenvolvimento, porque como a gente tem uma veia essencialmente exportadora, a gente exporta muito para outros países, nós fazemos o private label para essas empresas de fora, né? Então nós precisamos ter um setor de desenvolvimento quase como uma linha de produção, né? Claro, sempre atrelado às regras de compliance, porque essas empresas nos exigem, né? Essa questão de confidencialidade e tudo, né? Então nós temos hoje praticamente uma linha de produção de novos produtos dentro da Esser, né? Você comentou que o desenvolvimento é contínuo, né? E um volume grande de produtos com marcas de terceiros, né? Isso. Hoje, quanto é marca de terceiro, quanto é marca de vocês? E quanto é o atendimento de vocês em âmbito nacional? Então, a nossa participação no mercado nacional, ela é, começar pela última pergunta, Tá. a nossa participação no mercado nacional ela é muito pequena hoje, né?
porque o mercado é muito amplo e existem muitas indústrias, né? E excelentes indústrias, inclusive, né? E o private label, ele é mais de 80% do nosso negócio, por causa da exportação, né? Então, a Certo. exportação a gente faz modelos exclusivos para players de varejo internacional. Então, dado a esse movimento, quase que 80% é o nosso private label. E estar hoje numa feira nacional representa um equilíbrio que nós estamos buscando, né, entre a exportação e o mercado nacional. Então é a primeira feira que a gente vem expor depois de, acho que a última foi 2017, né? E de Alguns anos. 2017 até aqui a gente sempre trabalhou nessa questão do private label, né? Uma coisa meio, uma relação meio de segredo com o mercado. E aqui na Feira de Gramado a gente lançou uma linha para o mercado interno e com alguns produtos, né? Também private label para alguns players do mercado nacional, né? E a nossa linha foi muito bem aceita. Porque uma coisa que a gente conseguiu com, com a exportação, né? Foi criar processos dentro da empresa. Processos de controle de qualidade, processos de desenvolvimento de produto, coisas que eram importantes, né? Muito importantes para a gente acessar esse mercado. E a gente está usando esse expertise hoje para o mercado interno, né? Então, a gente conseguiu ser bem assertivos nos nossos desenvolvimentos. Tu falou no início, tu fez parceria, enfim, com lojas que fazem, que tem especificador, né? Claro. Vocês têm hoje, vocês fazem algum trabalho hoje entre indústria com especificador? Não, fazemos, mas sempre tendo o lojista como intermediário, né? Porque nós somos uma empresa que vende ao varejo. Então a gente não consegue atender o especificador, que o especificador é o cliente do varejo, né? Mas a gente já fez projetos em colaboração com especificadores, né? Na área corporativa, por exemplo, né? Às vezes acontece muito isso, projetos personalizados. A gente tem acaba fazendo sempre em torno de 5 a 6 projetos por ano na área corporativa, né? Que são grandes projetos, geram volume, né? E tudo. E aí sim tem a colaboração com o especificador. Mas a Esri hoje é uma empresa voltada 100% ao varejo, né? Sim. Por exemplo, nós estamos hoje na Casa Cor Porto Alegre com 3 ambientes, né? Onde a gente desenvolveu os produtos, né? Um deles desenhado pelo arquiteto que fez o ambiente, mas sempre com o lojista como parceiro, né? Então a Esri foi o braço, né, industrial do lojista que trouxe o especificador para a gente fazer uma criação, né, a 4 mãos, né? Então nós estamos com 3 ambientes muito legais, né? Que é junto com a Bela Decor House de Porto Alegre, né? Então nós estamos com produtos no ambiente da Claene Melo, né? E da Alba Arquitetura, né? Então isso foi bem interessante, foram projetos assim, o da Claene foi feito tal qual ela desenhou, né? Então isso foi muito legal. Aí tu vai perguntar para mim, e esse produto depois, o que vai acontecer? Ele vai virar um produto de linha, né? A gente vai colocar ele na nossa linha para poder aí oferecer ao mercado, né? Certo, certo. Você comentou um pouquinho sobre talvez a mudança ou a reanálise para o mercado nacional, colocar Sim, uma linha nova no mercado nacional. sim, Essa balança, na sua visão, hoje está 80-20, sim. né? Qual é o ponto exato ou o que vocês buscam para esse reposicionamento? Claro. Veja, na verdade, quando tu concentra, né, num determinado mercado, administrativamente, que não é a minha área, né, representa um risco. Por exemplo, se você ser essencialmente exportador, tu está atrelado às regras da variação cambial. Exato. Quando o dólar sobe, você fica atraente para o mercado externo. Quando ele cai, não. Então, a tendência é que as vendas diminuam, né? Exato. Então, isso traz uma necessidade de tu ter uma regularidade na tua venda, né? Então, por isso que a gente está investindo forte agora no mercado nacional para ter linhas, né? E
O ideal não existe, sabe? Mas no nosso pensamento, acho que 50-50 seria uma coisa, Mais uma segura. proporção mais É, segura, exato, né? exato. Porque eu não entendo direito, mas lá na empresa, o setor administrativo diz que também existe um equilíbrio tributário, né? Porque a exportação não gera impostos, mas a matéria-prima que você compra gera créditos, né? Então, que você pode usar na venda do mercado interno. Aham. Então, eu acho que um equilíbrio assim de 50-50, É o acredito que que vocês estão seja buscando. o que a gente está buscando. E qual a importância vocês veem em estar no Salão de Gramado? É justamente isso, é uma vitrine, né? É uma vitrine pro Brasil, né? Pro Brasil não, pro mundo, porque a gente recebeu clientes nossos de exportação que vieram a nosso convite para conhecer a nossa linha. Então, o Salão de Gramado é nosso, é aqui, é gaúcho, né? A gente está em Bento Gonçalves, é um pulinho daqui. Nós em Em, Garibaldi. em Do Garibaldi, lado. do ladinho, olha aí, ó. A gringada aí subindo Tá a vindo. Tamo na serra, volta. invadindo aqui a colonização alemã. Mas, enfim, então isso para nós, pô, para nós o custo de vir expor numa feira como Gramado é bem menor do que numa Produção. feira no centro do país, né? Não que a gente não queira, mas a gente escolheu essa por ser nossa aqui, né? E Gramado tem esse glamour, né? E acho que combina com o nosso produto, né? E o que vocês têm visto de mercado e de evolução que tu enxerga daqui pra frente, assim? Excelente a tua pergunta, tá? Porque, como eu já te falei, para mim existem três níveis de indústria, né? A tradicional, a que tem tecnologia, mas usa essa tecnologia para fazer o produto tradicional, e a que usa essa tecnologia para criar o novo, né? E então isso vai ocorrer um nivelamento muito forte das indústrias, porque elas vão buscar esse momento de pensar com essa tecnologia para criar produtos novos, né? E eu acredito muito que a venda de um estofado, acredito e provo cientificamente, porque escrevi um artigo científico sobre isso, né? Que é, cujo nome é Os 5 Atributos da Aparência que definem a compra de um estofado, né? Dentro do varejo. Uma pesquisa que eu fiz, científica, e escrevi um artigo sobre isso. E então é bem importante porque não é uma coisa só que define, né, o estofado ideal, né? Não é só estético, não é só ergonômico, não é só funcional, não é só simbólico, né? Não é só conforto. São 5 atributos, pelo menos, que definem isso, né? E eu tenho um pensamento que eu trago desde o início da minha carreira, que é o seguinte: ninguém vai sentar num sofá ou pedir o preço se não achar bonito, né? Ah, não é, ou pelo menos não achar que é aquilo que ele quer. Então, a beleza, ela é importante, mas quando tu senta e ele te abraça, aí tu completa, tu fecha um ciclo. Então isso tem que estar bem comunicado. Então hoje a gente vê projetos ousados que não tem tanto conforto, só são extremamente exagerados em apenas num atributo, que é o estético, né? Mas negligenciam o ergonômico. E a gente tem visto isso no nosso stand ali. As pessoas acham bonito e quando elas sentam no nosso sofá, a gente tem alguns códigos ergonômicos que eu chamo que são os nossos gradientes, ângulos, profundidades, né? Que encantam. Então elas acham bonito, sentam e recebem esse abraço do produto. E aí fecha o ciclo, aí você consegue efetuar essa venda. Porque o conforto é relativo, né? O Também tem macio, cada um. macio é o que a gente mais interpreta como conforto. Mas, por exemplo, para mim, eu prefiro um sofá mais ergonômico, que tenha mais o meu biotipo, né, me sustente bem do que um propriamente muito macio, né? Então, o conforto é relativo, né? E como é que vocês fazem? Porque, por exemplo, o lojista ele tem que saber vender isso, né? Tem. Tem um produto mais de design. Como é que é a aceitação das lojas com esses produtos? E como é que vocês fazem daqui a pouco um treinamento para a loja saber vender o teu produto? Claro. Não, isso é muito importante, essa tua pergunta. Porque, olha só, o design autoral, né? Ele essencialmente vem de uma pesquisa que o profissional fez, o designer, o arquiteto, né? Então, quando ele chegou naquela forma,
ele não chegou por acaso, ele fez uma pesquisa, ele sabe o que ele queria homenagear, ele sabe o que ele queria buscar, e muitas vezes a própria indústria não comunica isso direito, né? E isso também acontece, por exemplo, com os atributos, por exemplo, funcionais, estéticos do produto. A Essity hoje, ela tem um programa de treinamento online, onde cada cliente que abre, a gente faz uma reunião online com o nosso gestor de qualidade, nosso gestor comercial, junto com a equipe toda da loja, para explicar e falar sobre o produto que eles têm no seu showroom, né? Então, em um primeiro momento. E depois se vai presencialmente, né? Mas não num primeiro momento. No primeiro momento a gente procura esclarecer todas essas dúvidas nessa reunião, falando sobre os atributos do produto, falando sobre preço. Uma coisa que é muito importante, que eu vejo que é essencial para uma indústria hoje, é personalização, né? Aquela indústria que está mais dentro da caixinha, é o 2 metros, é 1 metro. Eu acho que essa indústria, ela hoje ela fica um pouco para trás em relação a indústrias que personalizam, né? Fazem modulações diferentes, ângulos diferentes, profundidades diferentes. A Esser, inclusive, personaliza o padrão de ergonômico do produto, por exemplo. O mesmo produto com uma espuma mais macia, a gente faz ela com uma espuma mais firme. E isso a gente passa nesse treinamento, né? Porque muitas vezes as pessoas, como a gente comentou, Gostei, mas é muito macio. não, eu queria mais firme. A gente faz isso, sem problema nenhum. A gente não vê dificuldade. Aliás, eu diria que é onde a gente está conseguindo entrar em muitos lojistas, né? Que é justamente por essa característica que a gente tem. Eu falo lá na empresa, gente, não existe na nossa empresa. Não existe. Tudo pode ser feito. Obviamente que tem que combinar prazo, quanto tempo eu tenho, às vezes tem um upgrade de custos, né? Então isso é bem interessante, né? E essa personalização toda que vocês fazem, ela usa uma cadeia ou uma linha produtiva diferente para não travar, talvez, o processo fabril do dia a dia, né? A gente Sim. entende que quando faz muita coisa personalizada, tu diminui a tua quantidade produzida, Claro. né? Como é que vocês fazem esse jogo? Muito interessante a tua pergunta. Essa é uma característica da indústria do 3.0, vamos chamar, do nível 3 que eu te disse. Porque a tecnologia hoje, por exemplo, nós usamos um software paramétrico para projetar os nossos produtos. Tá? O que é um software paramétrico? A gente projeta a estrutura, a espuma e o tecido dentro desse software. Esse software paramétrico, ele linka, por exemplo, nós dizemos que a relação de profundidade, ela é X em relação à altura do sofá. E você vai linkando todas as medidas a isso, né? Então, quando um cliente chega para nós, eu queria que esse sofá fosse 5 centímetros mais profundo, né? O nosso software recalcula tudo e manda o projeto pronto para a máquina de corte de chapas e para a máquina de corte de tecido. Então a gente consegue ter essa excelência. Agora, existem alguns projetos mais complexos que sim, aí nós temos uma célula dentro da fábrica que é especificamente para esses produtos mais complexos, que aí é onde você mexe na forma, né? Por exemplo, nós temos um modelo que se chama Aqua, né? E ele vem justamente dessa questão da forma da água. A água não tem uma forma, ela tem a forma do recipiente que ela está, né? Exato. Então, esse nome ele vem justamente porque é um produto que, se o especificador, o vendedor fizer um risco, né, formando uma modulação, o nosso software consegue ler, né, e a partir daí, com alguns ajustes, a gente consegue projetar todo o estrutural. Então, isso só esse passo só é permitido, né, para as indústrias que estão pensando hoje com essas tecnologias, né? A indústria tradicional tem um pouco de resistência, né? A mexer em profundidade, por E daqui a exemplo. pouco até muda muito a produção, tudo. Claro. Não, E aí quando faz uma alteração como essa, o valor que destoa, cima. né? Sim. Justamente talvez seja para não fazer. claro, né? Isso é uma coisa que os lojistas já entenderam, né? Porque muitas vezes não dizem não, Isso. mas colocam o preço impeditivo, né? Exato. Então,
A nossa metodologia é muito simples. Regra é de 3. Se é para diminuir, não diminui o preço. Se é para aumentar, faz uma regra de 3 e na maioria das vezes a gente avalia se há uma necessidade de um plus a mais, porque tem que se fazer em uma máquina diferente ou não. Mas é tudo feito sempre assim. Venha a demanda, a gente faz o projeto executivo e devolve para o cliente aprovar. Porque nem sempre o que ele quer é possível ser feito. Até é possível ser feito, mas aí quebra alguns códigos que a gente não gostaria. Por Sim. exemplo, relação ergonômica, né? Sim, sempre daí daqui a pouco muda o perfil do produto, Exatamente. muda a sensação. Olha só, um Sim, daqui caso. a pouco ele fica só estético, não fica confortável. Exatamente. Aí a gente sabe que vai o consumidor, porque o nosso patrão é o consumidor, né? Claro. Eu sempre digo, a gente não vende para o lojista, a gente vende através do lojista para o consumidor. E é para ele que eu e o lojista trabalhamos, né? Exato. E aconteceu já, por exemplo, um momento em que o arquiteto projetou um sofá que vinha da sala e entrava na cozinha e abraçava a mesa de jantar, né? O mesmo modelo de sofá, né? Uhum. Só que a gente tinha um problema, porque os padrões ergonômicos do sofá não seguem os padrões ergonômicos de uma cadeira, né? E aí houve uma negociação, olha, a gente pode fazer, mas não vai ficar legal. Nossa sugestão, criamos esse mesmo modelo, chega na parte da mesa, a gente sobe a estrutura, diminui a espuma para ficar mais ergonômico, né? E sugeriu que a mesa fosse feita mais baixa. Tu vê, nós sugerimos uma adaptação no móvel que a gente não faz, mas para que garantisse que o consumidor ia ficar satisfeito com a ideia que ele queria, né? Sim. Então isso é muito importante. Essa troca. Exato. Legal. E tu falou por que participar do Salão de Gramado, por que participar de um podcast? Eu sou um entusiasta do conhecimento, tá? Como eu falei para vocês. Voltei a estudar depois de 50 anos, né? Em julho, dia 16 de julho, eu escrevi esse artigo científico que eu comentei com vocês, né? Na Semana Internacional do Desenho da Universidade de Palermo, na Argentina, né? E ele foi selecionado para fazer uma apresentação lá. Então, dia 16 de julho eu vou para lá para fazer. Eu estudo na UX, né? E eu vou para lá para fazer a apresentação desse artigo na Semana Internacional do Desenho. Então, participar de um podcast como esse, para mim, tá no meu DNA. Eu acho que é compartilhar essas coisas. E eu acho que a gente fala muito pouco sobre o nosso segmento de estofados, né? E eu tenho colegas industriais e a gente tem grupos, a gente se conversa, mas a gente fala muito pouco sobre produto, né? Então, participar de um podcast para mim é, primeiramente, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? E entender que as perguntas que vocês estão, ou os temas que nós estamos debatendo aqui, são temas que vão me dar uma atualização profissional também, né? Porque as perguntas de vocês são muito relevantes, né? Isso para mim é muito importante como profissional. Legal. E assim, encerramos mais um podcast aqui direto do Salão de Gramado. E quem quiser conhecer mais a Esri? Quem quiser conhecer mais a Esri pode seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Nosso site, Esri Imobiliário, né? E quem estiver aqui por Gramado, pela feira, estamos no Pavilhão 2, né? E convido a todos a irem lá conhecer a poltrona Cat, que ganhou 2 wishlists, né? Dentro da nossa semana de exposição aqui. Legal. Acompanhem mais o nosso podcast, logo mais teremos mais um episódio e muito obrigada pela companhia. Muito obrigado a vocês Obrigado. e a todos que estão nos ouvindo aí também.